Olá, alunos, olá, alunas. Aqui quem fala é o professor Santiago, de Educação Física. Essa aula é direcionada aos alunos da segunda série do ensino médio. E na aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre padrões de beleza, mídia e estética, tá? Mas vamos falar mais necessariamente sobre os padrões de beleza nas diferentes civilizações. Vamos ver como cada civilização e em cada período era tratado esse assunto, tá? Como era o padrão de beleza lá na Grécia, como era o padrão de beleza durante a Idade Média e assim sucessivamente, tudo bem? Vamos então ao nosso conceito inicial. Padrões de beleza. Desde a antiguidade, há a formação de padrões. Conforme o passar do tempo, os conceitos de beleza também mudaram. Algo que sempre integrou o imaginário social. Esses padrões influenciaram a forma como muitas pessoas enxergam a si mesmas e, assim, trazem inúmeras consequências para a sociedade. Na atualidade, os padrões de beleza possuem variedades locais, mas costumam envolver pessoas altas, magras e loiras. O grande problema é que muitos consideram a aparência divulgada nas redes sociais, em revistas e na TV como o modelo ideal de beleza a ser seguido. Então vem comigo. Primeiramente, galerinha, aqui nesse primeiro momento, o professor até colocou, o padrão de beleza, ele pode representar um perigo. Em qual situação? Quando a mídia, ela vende uma imagem do que é ser belo, e você de casa, né, nós que estamos aqui fora da mídia, pensamos que nós devemos estar dentro desse perfil de belo, muitas vezes a gente faz de tudo. Recorre a plásticas, dietas extremas, como consequência a gente pode adquirir aí uma doença, podemos ter algum trauma ali durante o processo de cirurgias plásticas, então os perigos são enormes, tá bom? Professor, mas isso tem mudado muito hoje em dia, muitas propagandas de TV veiculam outras imagens, não somente a dos altos, loiros e magros, né? Isso é interessante, é fantástico, porém ainda tem que ser mais trabalhado, tá bom? Vamos continuar. Vamos ver como é que era o padrão de beleza lá na Grécia Antiga, tá? A primeira tentativa de padronização da beleza humana parte da Grécia Antiga. O modelo de beleza ideal deveria combinar harmonia e equilíbrio, valorizando as medidas proporcionais. Isso valia também para as artes e a arquitetura. O culto ao corpo entre os jovens previa que fossem fortes para serem soldados ou atletas. Os exercícios físicos também eram comuns entre as mulheres, que evitavam o bronzeado por não ser considerado naquela época belo, tá? Então o que nós temos que saber desse slide aqui, dessa lâmina? É que essa padronização, né, de um padrão de beleza, ele partiu lá da Grécia Antiga. Se a gente parar para imaginar, os deuses, pelo menos os deuses que passam para nós através da história, da mitologia, livros e filmes, eles eram pessoas belas, né? Eles tinham muitos atributos. Os homens podiam praticar atividade, poderiam, né, como forma de se preparar para a guerra, preparar os soldados. As mulheres também valorizavam muito seus atributos físicos, a sua beleza, mas elas evitavam o bronzeado, tá? Se hoje, atualmente, o bronzeado ele é muito, como é que eu posso falar, desejado e almejado por vários. Inclusive nós temos o bronzeado natural, né? Você vai ali na praia, passa um dia na beira da piscina, coloca a sunga ou o biquíni, né, para ficar com a marquinha. Naquela época, não podia. Aliás, não era nem que não podia, professor. É que eles não gostavam, simplesmente eles não achavam belo, não achavam bonito. Eles gostavam mais mesmo do natural, tá? Seguindo. Na Idade Média, vamos ver como é que funcionava o padrão de beleza nessa época. A Idade Média teve influências da cultura judaica e cristã. As representações de nu e culto ao corpo dão lugar ao recato, né, o recatado. Ou seja, o nu ele era proibido, o culto ao corpo também era, você não podia valorizar as suas belezas, né, os seus dotes físicos. O corpo feminino, nessa época, era considerado como tentador, e o conceito de belo estava conectado ao divino, ao plano espiritual, às virtudes morais. As vestimentas deveriam ser longas e esconder o corpo através dos trajes volumosos. Para serem consideradas belas,
As mulheres medievais deveriam seguir a figura da Virgem Maria, tá? Galerinha, então o que eu devo saber sobre a Idade Média? Primeiramente, Idade Média e educação física, você vai pensar em um lado mais cristão, em um lado mais da igreja. A igreja tinha uma influência enorme durante a Idade Média. Em outras aulas, nós vimos que a educação física, nesse momento, ela deu uma decaída, um declínio. Era proibido você malhar, era proibido você fazer atividades e exercícios físicos que tivessem a intenção de cultuar o corpo. Professor, se eu vivesse na Idade Média, né, e eu fosse ali levantar um ferrinho, né, puxar uns quilos para poder hipertrofiar panturrilho, quadríceps, bíceps e tríceps, eu poderia? Não poderia. Porque para a igreja aquilo era pecado, era como se você estivesse adorando o teu corpo. E quando falo em padrão de beleza, funciona da mesma forma, tá? Você não poderia usar de artifícios para trabalhar com o teu corpo no intuito de ter um corpo belo, um corpo bonito aos olhos seus e dos outros. Era pecado. A mulher, além das vestimentas que tinham que cobrir o corpo todo, ela tinha que ter também um estilo assim muito parecido com a mãe do menino Jesus, tá? Ela tinha que ser praticamente santa, tá? Seguindo, Renascimento. Depois da Idade Média, nós tivemos o Renascimento, e daí a educação física ela deu uma retomada, tá, galerinha? Retomou os padrões e conceitos da antiguidade clássica. Nesse período também voltou a valorizar o corpo feminino, né, que lá na Idade Média era proibido. A beleza das mulheres estava atrelada a corpos mais cheinhos e de ancas largas, né? Ancas eram os quadris. O uso de vestidos e uma leve caída mostrando o ombro também era muito comum durante o Renascimento, conforme a imagem, tá? Vamos continuar. Anos 20. O conceito de belo exalta o corpo feminino cilíndrico. Cintura e quadris deveriam ter medidas parecidas. Para isso, as mulheres disfarçavam as curvas usando vestidos retos. Então, bora lá. Idade Média, culto ao corpo era proibido e você, né, tentar usar de alguns métodos como exercícios e atividades físicas para ficar com o corpo em dia não podia. Você não podia sequer mostrar o teu corpo, tinha que andar com roupas que cobrissem tudo. Aí veio o Renascimento, conforme nós vimos. No Renascimento voltou-se a valorizar o corpo, tanto do homem como da mulher. A mulher ela não precisava usar aqueles vestidões. Inclusive era muito comum a mulher deixar aqui uns vestidos já caindo um pouquinho, mostrando o ombro, né? Ela valorizava muito o corpo cheinho, né? As ancas largas, que eram os quadris. Anos 20, a mulher queria ter um corpo padronizado, tá? Se ela fosse magra, um pouquinho magra, ela tinha que ser toda magra. Ela não ia que nem hoje. Hoje em dia, a mulher ela recorre a cirurgias, né, para aumentar o bumbum, né? Naquela época não. E se a mulher tivesse uma parte do corpo maior que a outra, ela colocava um vestido para disfarçar, tá? Conforme a imagem que vocês viram. Anos 80, 90 atualmente. No fim dos anos 80 e durante o início dos anos 90, as supermodelos ditaram os padrões de beleza. Altas, magras, com curvas na medida certa e um visual saudável. O ideal de corpo era forte e esbelto, favorecendo a visão poderosa dessas mulheres. Atualmente, o padrão de beleza se intensificou ainda mais e ultrapassou o limite do saudável a privilegiar modelos exageradamente magros, né? Eu coloquei ali o magros no masculino, porque são modelos tanto homens como mulheres, tá bom? Galerinha, anos 80, 90 e atual é muito valorizado, principalmente no âmbito comercial, no âmbito das mídias, que a pessoa tem um corpo mais magro, que a pessoa tem os cabelos, traços, né, mais estilo europeu, ali louros, com o nariz aperfiladozinhos. Tanto é que pessoas recorrem à cirurgia muitas vezes por estar descontente com algumas partes do seu corpo, tá? Mas por que isso, professor? Porque o ser humano, ele aprendeu desde criança de que o padrão dele às vezes não é o padrão que está na mídia. E ele quer aquele padrão na mente dele. Se está na mídia é porque é o certo, é o mais bonito. E nós temos que perder um pouquinho dessa forma de pensar, tá? Professor, o senhor é contra as cirurgias plásticas? Jamais, pelo contrário. Se for um bom profissional, ele vai fazer um trabalho em você fantástico.
O problema é quando não é necessário cirurgia nenhuma, galerinha. Você está com um corpo muito bonito, você não tem necessidade, mas você recorre sempre. Por quê? Você fez uma cirurgia, ficou parecida com uma modelo, só que aí a mídia colocou uma outra modelo na alta, aí você já quer fazer uma outra cirurgia para se comparar a ela. Por exemplo, você sabia que tem pessoas que fazem cirurgias para ficarem com um corpo parecido com o da Barbie? É isso que é errado, é o exagero, tá bom? Seguindo, vamos revisar o que acabamos de estudar. Na aula de hoje fizemos uma reflexão sobre a estética ao longo dos tempos, né? Começando na Grécia e finalizamos com o momento atual. Aprendemos que durante as diferentes civilizações, os padrões de beleza foram se modificando, atribuindo conceitos que foram e continuam sendo muito usados pela sociedade de um modo geral. Finalizamos o nosso conteúdo conceitual, tá? Vamos para as nossas questões. Questão 1. A primeira tentativa de padronização da beleza humana parte, letra A, da Grécia Antiga, B, dos romanos, C, da Mesopotâmia, D, do Egito ou letra E, da Índia. Vimos na aula de hoje que a primeira tentativa da padronização da beleza humana partiu da Grécia Antiga, tá? Lembra do momento que eu falei que as mulheres sequer ficavam bronzeadas porque eles não achavam legal? Aquilo lá já tinha a ver com um padrão de beleza na época, tá? Questão 2. A partir de qual momento o padrão de beleza das mulheres valorizava que seus corpos fossem mais cheinhos? Foi lá na Idade Antiga, na Idade Média, no Renascimento, na Idade das Trevas ou no Iluminismo? Bom, se você prestou atenção na aula de hoje, você viu que na Idade Média você não poderia valorizar o teu corpo. Por quê? O que marcou a Idade Média? O cristianismo, o pessoal judaico, né? Então, como tinha esse lado muito cristão, muito da igreja, você só poderia ter uma religião, que era adorar o Senhor. Se você adorasse corpo, adorasse bens materiais, era considerado pecado, tá? Então, naquela época, padrão de beleza não existia. Mas, quando veio o Renascimento, o padrão de beleza voltou a dar uma subida. E, nesse momento, era muito valorizado o corpo das mulheres, inclusive as mulheres mais cheinhas, tá bom? Galerinha, finalizamos nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido levar informações, né, aos senhores. Aguardo por vocês em nosso próximo encontro e não esqueça, é claro, de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas. É isso, fiquem todos com Deus e até mais!